Amém, meus irmãos, que Deus os abençoe em nome de Jesus, passando aqui com mais uma palavra do Evangelho. Mais um vídeo aqui sobre as igrejas de Apocalipse, né? As 7 igrejas, hoje falando de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12, diz o seguinte: Ao anjo da igreja ao anjo da igreja em Pérgamo escreve estas coisas. Diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel, para comerem, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até vocês e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito à igreja. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei as pedrinhas brancas, e sobre essas pedrinhas um novo nome escrito, no qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? A palavra aqui vai direcionada à igreja de Pérgamo, e ela inicia dizendo ao anjo. Todas as cartas foram direcionadas ao anjo, que é o líder da igreja, que é o responsável. Nós temos que entender isso. O pastor, ele não é autoridade, mas ele é o responsável pelo ministério e sobre aquelas vidas que estão ali debaixo do pastoreio dele. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Jesus está falando da Bíblia. Quando a palavra diz sobre a armadura do Senhor, revista-se da armadura do Senhor, lá tem a espada, que é a palavra, está descrita ali por Paulo. Amém? Então a espada do Senhor sempre vai ser a palavra do Senhor. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Era uma cidade idólatra. Tinha muitos templos de adoração a Satanás, a outros deuses. Faziam muitos sacrifícios ali a demônios, né? A deuses feito pela mão do homem, né? E o clima ali, a tensão espiritual, era muito pesado o clima, pois a idolatria ali era muito pesada. Então manter uma igreja cristã num ambiente de idolatria, de adoração a outros deuses, tem esse peso espiritual sobre a igreja cristã. Tem alguns lugares que eu passo, por exemplo, né, no meu trabalho, e eu sinto o clima muito pesado, me dá vontade de sair muito rápido. Eu me mantenho em oração no Espírito, me revestindo pelo Senhor, porque são muitas casas, né, e templos que adoram e fazem cultos a demônios, e é tudo muito pesado. E aqui continua: sei que você conserva o meu nome, não negou a fé que tem em mim, mesmo no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade aí onde Satanás habita. Então, uma cidade mesmo idólatra. E Antipas era um servo do Senhor, um homem muito temente a Deus. Ele foi morto ali como mártir por causa do nome de Jesus. E a palavra diz aqui que esse líder, esse anjo, ele mantinha a fé e guardava o nome do Senhor. Mas aí vem as complicações. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí no meio de vocês os que sustentam doutrina de Balaão
e também de nicolaítas. São pessoas que entram nas igrejas, no templo do Senhor, dizem adorar a Deus, mas começam a levar prostituição, começa a levar palavras contrárias. Não, você pode participar de todos os eventos, das festas pagãs, porque Jesus já morreu por você. Começa a infiltrar no nosso meio palavras contrárias de Deus. Começa a infiltrar no nosso meio coisas do homem. Ah, isso não pode, isso não pode. E Deus não disse nada disso. E que nos tira da presença do Senhor, mas mantendo a palavra de Deus. E o anjo da igreja permitiu essas pessoas entrarem no meio da liderança. E vem a responsabilidade do líder, porque a igreja está debaixo da direção de uma pessoa, que é o pastor. E quem ele nomeia como líder de ministério, líder do infantil, líder de louvor, que vão introduzindo essas coisas, é responsabilidade do pastor. Guarde você, pastor, sua igreja, guarde as ovelhas que Deus confiou ao Senhor, porque a responsabilidade dessas vidas é do pastor. Aquele servo de Satanás que infiltra na igreja, ele já está condenado, mas a responsabilidade é do pastor. E a palavra diz aqui, portanto, arrependa-se, senão irei até vocês e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A igreja desse pastor está em risco, porque ele está permitindo essas pessoas. E aí a palavra diz que aquele que tem ouvidos ouça o que diz o Espírito e receberá prêmios do Senhor, irá receber galardão, aquele que se conservar na presença do Senhor. Em nome de Jesus, cuidado aos líderes. Que Deus os abençoe e fiquem na paz.